Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Hoje estudaremos a lição de número 5 do novo trimestre com o seguinte tema: a mordomia da igreja local. Nesta lição, veremos a definição da palavra igreja, pontuaremos a diferença entre a igreja invisível e a visível. Falaremos sobre a sua mordomia e as suas ordenanças. Analisaremos a sua tríplice missão e, por fim, estudaremos sobre o modelo bíblico da mordomia da igreja. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. A verdade prática nos diz: o cristão deve valorizar a igreja local como um ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. O objetivo geral desta lição é expor que a igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Já os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, apresentar a mordomia dos bens espirituais. Segundo, refletir sobre a mordomia da ação social da igreja. Terceiro e último, conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, também na primeira epístola, de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e ainda na epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Acompanhe conosco. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Bem, meus amados irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Alessandro Barreto. A paz do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. E contamos também mais uma vez com a participação do presbítero Jonatas Éder. A paz do Senhor, irmão Jonatas. A paz do Senhor, evangelista Marcelo Teles. Amém. Meus amados irmãos, hoje estamos estudando, a lição de número 5 deste novo trimestre, que tem como tema geral, tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. A lição de número 5 tem como tema específico a mordomia da igreja local. Já temos estudado lições anteriores que são muito instrutivas. Esse trimestre ele é muito devocional e que trata de uma das mais importantes doutrinas. Eu disse uma das mais, eu não disse que era a mais importante, mas uma das mais importantes doutrinas da Bíblia, que é a doutrina da mordomia sob a perspectiva cristã. É bom destacar isso porque a doutrina da mordomia ela já está presente no Antigo Testamento, Quando Deus fez o homem, Adão, ele já fez Adão como um mordomo para lavrar a terra, cuidar dela, e também administrar a sua família e também exercer a sua tarefa em relação a Deus como um mordomo de Deus. Portanto, a doutrina da mordomia está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas
O presente trimestre vai mostrar esta doutrina sobre a perspectiva cristã. E a presente lição vai mostrar sobre nós como mordomos, que fomos agora ou fazemos parte agora deste grupo de salvos que é denominado na Bíblia de igreja. Na igreja local, cada membro tem uma atividade ou deve exercer uma atividade, assim como cada membro do corpo se justifica no corpo por uma função que deve exercer para beneficiar o corpo. E para começar este comentário, presbítero Alessandro, já que estamos falando de igreja local, é justo que se traga uma definição de igreja, para que o professor que nos assiste possa assim introduzir em sala de aula esse conceito e assim os demais assuntos que estão correlatos com a lição que vamos estar estudando. Pois não, evangelista Marcelo, a expressão que nós conhecemos na nossa língua portuguesa, igreja, ela tem na realidade um princípio desde o Antigo Testamento. Antigo Testamento, que é o hebraico, o Novo Testamento, que é o grego, e também da língua que nós viemos, a língua portuguesa tem como matriz o latim. Então, quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, por exemplo, aparece no hebraico duas expressões que denotam a ideia de igreja, que é a expressão kahal e a expressão edá, que respectivamente significam assembleia, congregação, comunidade. Existem vários textos que aparecem essa expressão, como por exemplo, Êxodo capítulo 35, verso de número 1, Deuteronômio 10, verso 4, ainda capítulo 23, verso 2 e 3 de Deuteronômio, e também, por que não citar Salmos, Salmos 22, verso 23 em diante. Então são textos e outros mais que aparecem essas duas expressões que traz a ideia de igreja, no caso, voltando para a nossa realidade hoje. Sim. Quando a gente vai para o grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, aparecem duas expressões também. A mais conhecida é a expressão eclesia, que também tem a mesma significação ou significado de ekletos, que eclesia significa chamados para fora, chamados à parte, uma assembleia pública. E é a partir dessas, digamos, 4 palavrinhas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que surge a palavra igreja no nosso vocabulário. E é a partir disso que a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página de número 120, diz uma definição bem prática da palavra igreja. Diz assim: a palavra igreja significa literalmente chamados para fora e era usada para designar a assembleia ou um ajuntamento dos cidadãos de uma localidade na antiguidade grega. Isso é uma definição bem prática que está lá na Declaração de Fé. E esse termo ainda, o termo eclesia, era usado para designar um grupo de cristãos local. Como, por exemplo, Mateus 18, verso 17, nos mostra isso, outros textos mais. Ou também para indicar a igreja a nível universal, mundial. Universal não apontando para uma denominação, mas apontando para o corpo de Cristo, a igreja, que é a união de todos os crentes em todos os lugares, em todas as épocas, de todas as etnias e nações. Nós temos, por exemplo, o texto de Atos 9, 31, bem como 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E assim nós podemos dizer, finalizando essa nossa primeira fala, de que esta igreja ela foi fundada no ministério de Jesus. Mateus capítulo número 16, verso 18, Jesus diz isso. E sobre esta tua palavra, Pedro, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali a igreja ela é institucionalizada, ela é fundada, mas só em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, é que ela vai ser inaugurada com a descida do Espírito Santo. Muito bem. E se tratando de igreja, presbítero Jonathan Zeda, é preciso a gente fazer essa distinção que já foi apontada aqui na própria definição, né? De que existe esta igreja no sentido universal ou invisível, porque ela abarca todos os crentes vivos e até mesmo os que já partiram, que estão com o Senhor, mas fazem parte deste ajuntamento dos que foram chamados para fora. Mas também existe a igreja na visão micro, né, local, a igreja local, aquele templo onde os crentes se reúnem todos os dias ou algumas vezes por semana para cultuar a Deus e exercer a sua mordomia.
Amém, evangelista Marcelo e os irmãos que estão em casa. Eu acho que é importante, depois da definição bem explicada do presbítero Alessandro Barreto, essa segunda explicação, não é? A primeira realidade dessa igreja universal, não é? Essa igreja invisível que apenas o Senhor Jesus tem prontamente o acesso de dizer quem é e quem não é, como o senhor disse, de todas as épocas, de todas as eras, de todas as tribos, foi mencionado aqui pelo presbítero Alessandro, ela é a igreja universal, a igreja invisível, se podemos dizer assim. Para corroborar com esse nosso pensamento, eu acho que é importante a gente ler alguns versículos, se eu permitir. Com certeza. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, tem alguns textos nesse capítulo que é interessante lermos. Romanos capítulo 12, versos de número 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Essa realidade da igreja invisível, evangelista Marcelo, ela fica bem arrogado dentro dessa perspectiva de Romanos e também de Coríntios, que é um outro texto importante que a gente pode ler. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e os versículos 12 em diante. Primeiro aos Coríntios, abra sua Bíblia em casa, nós estamos estudando a lição da Escola Dominical e estudando a Palavra de Deus. Primeiro aos Coríntios 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Eu li até o versículo 18. Acho que esses dois versículos, evangelista Marcelo, dá a realidade de que essa igreja, que a gente chama do corpo místico de Cristo, ela é a união de todos os crentes salvos, remidos e lavados no sangue de Jesus, que farão o trabalho localmente, no caso, na igreja visível, que seria aquela congregação onde os irmãos, como o senhor mencionou, se reúnem para fazer um trabalho, Mas, para concluir a minha fala sobre a igreja universal e invisível, ela se trata, evangelista Marcelo, desse grupo de irmãos que creram em Cristo, creram no Evangelho e, por isso, agora são o corpo de Cristo. Muito bem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 23, ele diz que essa igreja é formada dos primogênitos que estão arrolados ou com o nome escrito no livro da vida nos céus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, a gente observa ali no registro que João fez a seguinte expressão: e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então, isso é a igreja, É o ajuntamento de todos os salvos, independente da cor, da raça, do sexo, da etnia. Eles formam um só corpo em Jesus. Isso é a igreja invisível e no sentido de universo universal. Mas também essa igreja se faz representar na igreja local, que é o foco da lição de hoje, presbítero. Perfeito, evangelista Marcelo. E essa ideia de igreja local tem tudo a ver com a questão da mordomia. Glória a Deus. Porque a igreja universal ou invisível, como já foi falado aqui, o único que sabe realmente quais são os que são verdadeiramente desta igreja é o próprio Cristo. Mas a local é um pouco mais fácil perceber, por conta do seu envolvimento com essa obra, não é? Isso. Essa igreja local, que também é considerada igreja visível, é aquela igreja palpável, é aquela igreja que se pode tocar, se pode ver, se pode sentir. Ela é formada por pessoas em determinados lugares específicos. Por exemplo, quando nós vamos para o texto de Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ver ali João enviando uma carta a pedido do próprio Jesus para algumas igrejas. Capítulo 3, versículo 1 diz, a parte A, e ao anjo, ou seja, ao pastor da igreja que está em Sardes. Então, observe que aquela igreja tinha uma localização específica. Versículo 7, e ao anjo ou ao pastor da igreja que está em
Filadélfia. E assim se repete por todas as igrejas da Ásia Menor. Então isso fica claro que essa igreja visível, local, é uma igreja que tem um endereço, que tem um local fixo, que existem pessoas que têm, inclusive, por que não falar no nosso contexto, né? Um cadastro dessas pessoas, se sabe o nome dessas pessoas. Elas podem ser identificadas, elas podem ser até contadas. O texto, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, é um texto bem interessante, capítulo 2, verso 41, nos diz isso. O texto fala da igreja que estava, a igreja primitiva, começando seus primeiros passos, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, que pode ser colocado aqui como pessoas. 3.000 pessoas. Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000 homens ou pessoas. Então observe que essa igreja local é uma igreja fixa, uma igreja que pode até ser contada, enquanto a Universal não há possibilidade de contar. Quantos crentes já morreram? Quantos crentes ainda se tornarão crentes que ainda não são? Não sei. Não tem como contar. Mas a local, e evangelista Marcelo, eu posso terminar citando outros textos, como Romanos 16:1, Paulo fala a menção de uma igreja local na casa de um dos cooperadores. Ainda a 1 Coríntios 16:19, Colossenses 4:15, igrejas locais que eram usadas para reunir os crentes ali. E por que não citar ainda o texto de 1 Coríntios 1:2, quando Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, na cidade de Corinto. Mateus 18, verso 17, nos diz: e se ele não os atender, dizendo Jesus, dize-o à igreja. Ou seja, dizer a igreja é dizer a um grupo de pessoas que está ali. Então a diferença da local e universal basicamente é esta. A universal é invisível, incontável, inumerável, mas a local é visível, palpável, numerável. Pode-se contar e até um endereço fixo tem para ela. Um adendo à fala do presbítero Barreto é que as próprias epístolas mencionadas, né, com o nome de cidades, são mencionadas para igrejas locais. Coríntios, não é? A igreja de Roma, a igreja da Galácia, os próprios Colossenses, Tessalonicenses, a igreja em Éfeso. Então, toda essa realidade fala, assim, de um grupo de pessoas que estão juntas pensando e crendo no nome de Jesus. E ainda, por um período da igreja cristã, eles não tinham um templo fixo para adorar, muitas vezes se reuniam em casas. Por isso que Paulo diz assim: saúda a igreja que está na casa de... Aí cita a pessoa, né? Que, por exemplo, na casa de João Marcos havia uma congregação que orava por Pedro. Capítulo e ele foi 12 de solto, né, da prisão. Então, a gente percebe aí essa questão da visão micro da igreja, né? Ela está ali localizada num local fixo, específico, onde os crentes se reúnem para adorar. E a esta igreja local, Deus deu ordenanças, ou melhor, Jesus deu ordenanças, né, para que esta igreja, durante o transcorrer de sua passagem aqui na terra, ela pudesse estar exercendo, que são o batismo em águas e a Santa Ceia. E a gente pode falar alguma coisa sobre isso, presbítero Jonatas Éder. Primeiro, sobre o batismo em águas. Muito bem, de forma bem sucinta, o batismo em águas, ela é além de uma ordenança de Jesus, também é um marco para a vida do cristão que está professando sua fé, que ele nasceu de novo, não é? E Jesus também instaura a Santa Ceia como um memorial, não é? Um memorial para que haja lembrança sempre da sua morte. Então, o batismo, ele é dado a todos aqueles que creem, né? A gente pode ler até Atos 8, acho bem interessante esse texto, quando fala do diácono Filipe, que está evangelizando, não é? No capítulo 8, o Senhor manda ele ir para Gaza, que estava deserta, e quando ele chegou em Gaza, ele encontrou um rapaz, eunuco, que estava passando com o seu carro, e é interessante, evangelista Marcelo, que ele vai conversando com ele, falando sobre a palavra. Versículo 35 diz assim, do capítulo 8, então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus. E é tão interessante essa mensagem que Filipe trouxe para esse rapaz, que o eunuco, pelo que dá a entender no contexto, professor Alessandro Barreto, parece que Filipe até tocou no batismo, porque o eunuco estava procurando água, não é? Veja o que diz o versículo de número 36. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aí a água. Quem impede que eu seja batizado? E o versículo 37 diz, é lícito se crês de todo o teu coração. Então, a realidade para aqueles que creem
na morte e ressurreição do Senhor Jesus e ascensão, eles professam sua fé através do batismo. E a ceia seria o marco de relembrar sua morte e ressurreição. Muito bem, nós vamos continuar falando ainda um pouco sobre essas ordenanças que foram dadas à igreja. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, voltamos rapidinho com o programa Escola Bíblica Dominical. Meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 5 com o tema A Mordomia da Igreja Local. No primeiro bloco, trouxemos aqui a definição da palavra igreja, tanto no seu sentido exegético, como também como se pronuncia a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus sobre igreja. Falamos também, ou destacamos a diferença entre igreja invisível ou universal, no sentido de universo, que abarca todos os crentes vivos e até mesmo os que já estão com o Senhor, não é isso? Como também falamos da igreja local, que é o foco da lição presente, né? E falamos também, ou começamos a introduzir, sobre as duas ordenanças que Cristo deixou para que a igreja desempenhasse durante a sua estadia aqui na terra, seu período de peregrinação até o retorno que ele viria buscar o seu povo, né? A sua promessa que ele fez. E nós introduzimos um pouco falando sobre o batismo em águas, né? Que é esse procedimento que todo crente salvo ele deve fazer, obedecendo à ordenança de Jesus em Mateus 28 e 19, que deveriam ser batizados os que crescem, como uma demonstração pública de uma fé que ele abraçou no seu interior, né? Portanto, o batismo ele é uma evidência de que a pessoa realmente passou pelo processo de morte e ressurreição no mundo espiritual, né? Ele morreu na sua velha vida ou para a sua velha vida, vida de pecado, e ressuscitou para uma nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E esse batismo ele é facultado na igreja local, pelo menos na nossa igreja, as pessoas a partir dos seus 12 anos, né, com a permissão dos pais, não é verdade? E de que a pessoa seja, logo mais a gente vai falar sobre isso, antes de tomar essa decisão, ela passe, né, a conhecer as doutrinas fundamentais da fé cristã e também usos e costumes da igreja local, para que possa assim estar cônscia da responsabilidade que tem agora como membro da Igreja de Cristo. E aí, como membro, ele pode participar da segunda ordenança, presbítero Alessandro, que também Cristo deu à Igreja, que é a de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Perfeito, evangelista Marcelo. Essa ordenança, ou essa segunda ordenança, que está dentro da mordomia cristã da Igreja, porque desde o início desse trimestre nós temos aprendido que mordomia é um serviço, não é isso? E a igreja presta esse serviço no momento que evangeliza, vai ser falado um pouco mais sobre isso, e consequentemente as pessoas são batizadas, e ela presta esse serviço nesse momento desse cerimonial, porque ela está obedecendo uma ordem que foi dada. Mateus capítulo 26, verso do 26 em diante, Jesus, ele não somente diz o que deve ser feito, mas ele também faz. Participa ali daquele momento em que a igreja, mesmo que não tenha sido inaugurada, mas já tenha sido fundada por ele, como já falamos, estava celebrando ali um ritual que falava da sua morte, mas também falava da sua ressurreição. Por exemplo, quando nós falamos da Santa Ceia, nós entendemos de que Jesus deixou pelo menos 3 princípios nessa mordomia, dessa ação da igreja, bem claro. Primeiro, ele deixou bem nítido aos discípulos que aquilo ali era apenas um memorial. Ele disse, fazei em memória de mim. Isso. É bom dizermos que em momento algum na Bíblia está dito que o pão e o vinho, eles se transformam literalmente no corpo de Cristo. Não é? Não há em nenhum momento essa ideia de se transformar literalmente. É apenas uma memória, uma recordação.
Não é à toa que em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, Paulo disse que aprendeu do Senhor, que passou para a igreja, ele disse que naquele momento que ele pega o pão e o vinho, ele disse fazer isso em memória de mim. O partir do pão fala do seu sacrifício, daquilo que Jesus pagou na cruz por nossos pecados. Isso. Uma segunda coisa que Jesus estava ensinando com essa mordomia da ceia é que, além de ser um memorial, uma lembrança, esse momento também era um ritual de aliança. Jesus estava lembrando aos discípulos de que ele fez um pacto novo. E é daí onde vem o Novo Testamento. Perfeito. Não é? Para os judeus, o pão e o vinho, por exemplo, faziam parte de um ritual de aliança. Quando a gente vai olhar para o Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 14, versículo número 18, que há aquele encontro histórico entre Melquisedeque e Abraão, ali eles também participam desse cerimonial com pão e vinho, porque ele estava falando de um pacto que estava sendo feito entre eles dois. Isso. E Cristo utiliza esses dois elementos para falar de um pacto, o pacto da nova aliança. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso que Jesus declarou com aquele cálice que era aquela aliança seria a aliança feita no seu sangue. Em terceiro e último lugar, falando sobre essa mordomia aqui da igreja em relação à Santa Ceia, é bom dizermos que a Santa Ceia também é um ritual de comunhão. Jesus chama os seus discípulos e eles partem o pão e todos bebem do mesmo cálice, todos comem do mesmo pão, fazendo assim alusão à festa que a igreja primitiva sempre chamava de festa ágape, a festa do amor. Judas, no verso de número 18, fala sobre isso. O livro de Judas, que é um livro bem pequeno, lá no final do Novo Testamento, perto ali de Apocalipse, o que reflete o propósito desse ritual, que era falar da comunhão entre os irmãos e com Deus. E, por fim, era um ritual de consequências espirituais, porque Jesus também deixa muito claro de que Paulo relembra, melhor dizendo, o que Jesus possivelmente ensinou aos seus discípulos, de que aquilo traria juízos, inclusive consequências espirituais. Romanos, quer dizer, 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 27 a 32, ele diz que por causa disso, muitos que estavam participando desse ritual, sem estar em uma vida regrada, em uma vida santificada com Cristo, estavam doentes ou outros até que morriam. Então, essa mordomia da igreja nos lembra isso. Há uma responsabilidade a respeito disso, devemos servir e servir em santidade e obediência. Muito bem. Presbítero Jonatas Eder, a igreja está aqui neste mundo e a ela Deus, através de seu Filho, facultou, né, algumas atividades. Essa igreja ela tem uma mordomia. Isso. E essa igreja, eu não me refiro ao templo, eu falo às pessoas que estão dentro deste templo. Perfeito. Nenhum membro está no corpo por estar. Ele está no corpo para exercer uma atividade. Isso. Não importa qual seja, o que importa é que se exerça esta atividade. Da mesma forma, esses conversos batizados, não é isso? Ou congregados que fazem parte desta igreja local, eles têm a responsabilidade, a tarefa de exercer atividades que expressam a mordomia da igreja em relação a Deus, em relação ao mundo e em relação à própria igreja. O que é que a gente pode falar, por exemplo, a respeito da mordomia da igreja em relação a Deus? Muito bem, evangelista Marcelo e os irmãos que estão ouvindo, não é? É a questão da adoração. E o princípio da adoração não é um princípio que eu estabeleço, é um estabelecimento já feito por Deus, né? A gente já precisa entender isso aí. A minha mordomia, né, o meu cuidado em relação à adoração é prestar um culto como Deus estabelece. E para isso a gente vai ler um texto. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2 e o versículo 5. Esse texto é bem interessante e vai corroborar com o nosso pensamento. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim a palavra de Deus: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Aí ele vai dizer: para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, evangelista Marcelo, a minha fala, ao estudar o assunto, eu estava pensando, meu Deus do céu, quantas questões estão colocando, às vezes, dentro do culto, não é? Do culto ao Senhor. Isso. E aí não tem mais aquilo que Paulo fala, cânticos, hinos, e existe hoje uma modernidade que não está atrelado a esse fato que o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus Cristo outorgou à igreja de um sacrifício vivo e agradável, não é?
Então, lembrando, o nosso culto ao Senhor não deve ser algo apenas aquilo que eu quero oferecer, porque nós acabamos de estudar uma lição, não é? Tivemos uma lição agora, em um ano passado, falando sobre o que Deus queria como sacrifício. Ele diz o que quer. Então, não é o que a gente vai querer oferecer, e sim o que Deus já pré-estabeleceu. A primeira coisa que eu queria dizer é isso. E nesse desempenho, não é? A igreja fazendo esse desempenho de adorar a Deus, vai acabar trazendo a realidade da própria presença de Deus para si, para o grupo que está reunido, né? Tem um texto maravilhoso em João, capítulo 4, verso 24, que uma mulher está preocupada no local da adoração. É a mulher samaritana, a gente costuma chamar ela assim. E ela diz assim, a gente vai adorar aonde? A gente não pode descer a Jerusalém. A gente também não pode subir para esse monte que está destruído o nosso templo. Aí Jesus diz assim, mulher, os verdadeiros adoradores, não é? Capítulo 4, verso 24, adorarão o Pai em espírito e em verdade, não é? Paulo também vai trabalhar isso quando vai trabalhar com os Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz que esse culto, ele deve ser prestado de forma viva, santa e agradável a Deus. Então, a princípio, evangelista Marcelo, sobre a mordomia da adoração, eu queria destacar isso, né? Que não é aquilo que eu quero oferecer, e sim aquilo que Deus já prescreveu em suas escrituras. E a gente vai ter uma lição específica sobre a mordomia da adoração, mas aproveitando o assunto, presbítero Alessandro, os membros de uma igreja local, eles manifestam essa adoração, como diz o texto de Pedro, lido aqui pelo presbítero, apresentando sacrifícios espirituais. Isso através de cânticos, através das contribuições, né? É assim que nós manifestamos essa mordomia, este serviço em relação a Deus, sempre que nos reunimos coletivamente no templo. Perfeito. E a ideia de serviço está, mais uma vez, sendo colocada em evidência, né? Amém. Porque quando eu me dirijo a um templo ou a qualquer outro lugar, individualmente ou coletivamente como igreja, e presto um culto ao Senhor, eu estou sendo um servo, eu estou prestando um serviço a Deus. Se eu vou ofertar, como o senhor bem falou, será comentado de forma bem específica em uma lição à frente, a lição 6, eu vou estar prestando um serviço também a Deus. Isso. Tudo vem dele. 1 Crônicas 29 diz isso, né? Tudo que temos é do Senhor. Glória a Deus. Então, a adoração da igreja como serviço é muito amplo. Se eu, por exemplo, atendo a necessidade de alguém, eu estou prestando um serviço a Deus, à igreja, como igreja e à igreja. Então é algo muito amplo. Esse ponto sobre a mordomia da adoração em relação a Deus está, de certa forma, ligado em relação também ao próximo. Não tem como eu ser um servo, um mordomo de Deus, se não for do próximo. Está conectado, está ligado. Então, a mordomia em relação à adoração quer sim também falar de forma abrangente sobre o irmão, o próximo. Mas além dessa tarefa em relação a Deus, a igreja também tem uma tarefa em relação ao mundo. E que nós podemos dizer categoricamente que também é o que justifica a presença da igreja na terra. Alguém pode perguntar por que Deus não levou a igreja ainda? Aí a gente responde, por causa dessa segunda tarefa que ele confiou à igreja em relação ao mundo, que é a evangelização, presidente. Certo, perfeito. E em relação à questão acerca dessa tarefa, nós podemos asseverar que Jesus deixou claro algumas coisas. A Bíblia mostra isso de forma muito clara em relação à mordomia, que o serviço do evangelismo. Primeiro, a igreja existe para isso, para evangelizar. Pedro nos diz isso, sua primeira carta, no capítulo 2, um texto muito conhecido, versículo 9, ele diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Aí diz o texto responde, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, na mordomia da igreja, a igreja, ela existe para evangelizar, ela foi ordenada a fazer isso. Nós falamos sobre o batismo e a Santa Ceia, mas Mateus 28, 19, Jesus disse isso, ide, pregai o evangelho. Então, houve uma ordenança. A igreja se realiza quando executa essa tarefa, esse serviço, essa mordomia. Capítulo 4 de Atos, versículo número 20, nos mostra isso. E a igreja ela só vai continuar existindo se ela continuar fazendo essa mordomia, evangelizando. Atos 2 e 41 foi um texto que a gente já leu, mas é bom recitá-lo mais uma vez, que o número de irmãos ia crescendo ao ponto em que a igreja pregava a palavra de Deus. Muito bem. Então, essa é uma tarefa da qual todo crente deve participar. Os irmãos do PROAT,
os irmãos da União de Adolescentes, do Grupo Jovem, né? Isso. Os irmãos do Coral. Sim, Essa sim. não é uma tarefa exclusiva de um grupo seleto dentro da igreja. Todo crente foi ordenado a evangelizar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15, né? Mas existe ainda uma terceira tarefa que essa igreja não exerce em relação a Deus, nem em relação ao mundo. Ela exerce em relação a si mesma, né? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre esta terceira tarefa, mas vamos para um breve intervalo. Vamos rapidinho, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, vamos falar sobre esse ponto que é muito interessante dentro desta lição. Qual a tarefa da igreja em relação a si mesma? Voltamos rápido. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 5 com o tema A Mordomia da Igreja Local. No bloco passado, falamos aqui sobre duas ordenanças que Cristo deu à igreja, de que ela celebrasse, ou seus membros celebrassem a Santa Ceia do Senhor, e também os convertidos deveriam ser batizados em águas, por imersão. E nós destacamos isso aqui com muitas referências bíblicas para que o professor pudesse estar pontuando em sala de aula. Mas falamos também especificamente dentro do tema da mordomia da igreja local, de que a esta igreja, Deus, através de seu Filho, deu responsabilidades, deu tarefas em relação a Deus, ao próprio Deus. A igreja deve exercer a adoração. Sempre que os membros se reúnem, membros e congregados se reúnem no templo, devem prestar a Deus o devido louvor, a devida adoração. Manifesta através de cânticos, através da contribuição na obra de Deus. É assim que exercemos esta tarefa, esta mordomia. Mas a igreja também recebeu a responsabilidade de exercer esta mordomia em relação ao mundo, que cabe ao mundo ouvir o Evangelho. O mundo tem o direito de ouvir o Evangelho e isso a igreja realiza quando está pregando a palavra de Deus. Portanto, a tarefa da evangelização a igreja exerce em relação ao mundo. Marcos 16 e 15 diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, não se justifica nenhum crente não participar da campanha evangelizadora ou mesmo sentir necessidade de compartilhar a sua fé com seu vizinho, seu colega de trabalho, com o aluno da faculdade. Todos nós somos chamados para propagar o Evangelho e Deus espera que, como mordomos na igreja local, nós estejamos envolvidos com o trabalho da evangelização. Mas falamos também aqui, ou deixamos para responder neste bloco, sobre a terceira tarefa da igreja. Dessa vez, não em relação a Deus, não em relação ao mundo, mas em relação a si mesma através da edificação. Presbítero Jonatas Eder, como é que a igreja edifica-se a si mesma? O que é que ela faz em relação a si mesmo, que há uma edificação dos membros desta congregação local? Bem, evangelista Marcelo, a palavra que pode resumir essa realidade é a palavra comunhão, não é? Nós poderíamos citar diversos textos, mas eu vou citar apenas Atos 2, versos 44 a 47. Acho que é importante até a gente ler, para a gente dar respaldo bíblico ao que a gente vai dizer, não é? Atos capítulo 2, versos 44 ao versículo de número 47, diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Certo. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidades. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria
e singeleza de coração. Fala dessa realidade, evangelista Marcelo, de comunhão, não é? E uma maneira maravilhosa de expressar comunhão é exercendo a administração coerente dos dons que Deus dá, não é? Tem um texto maravilhoso na primeira epístola de Pedro, capítulo 40, verso 10, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, é muito interessante que o dom é dado e não para o uso próprio, mas o uso para o bem do corpo, não é? Isso, o próprio isso. dons de curar as maravilhas não é feita para o indivíduo, e sim para o corpo, para produzir Isso. crescimento no corpo. Um outro texto muito interessante que a gente pode citar é a primeira epístola de João, capítulo 4, versos 7 e 11, eu não vou ler porque o presbítero Alessandro Barreto comentou, fala sobre essa questão do amor, não é? Da questão do próprio amor que deve estar envolvido dentro da própria congregação. O corpo, ele se preserva, não é? Ele se preserva. Então, para essa preservação, Deus propiciou os dons e a igreja os membros na congregação devem utilizar esses dons para o crescimento do corpo. Muito bem, a gente falou aqui sobre o serviço da igreja, né? A mordomia em relação a Deus, em relação ao mundo, que é a evangelização, Isso. e em relação a si mesmo, né? Falamos aqui, fizemos um comparativo que, usando as palavras do apóstolo Paulo, de que a igreja é o corpo de Cristo. É verdade. E os seus membros são representados nos membros de um corpo físico de um ser humano, né? Uma é a função da mão, outra é a função da orelha, outra é a função do pé. Estamos todos no corpo, devemos descobrir qual a nossa função, porque Deus nos pôs no corpo Isso. nesta função que nós devemos descobrir e exercer para que o corpo possa crescer de forma saudável, né? Amém. Não deve haver entre nós jamais o desejo de querer exercer uma função no corpo que não nos compete, porque é Deus quem dispôs estes membros, não é verdade? Agora, presbítero Alessandro, enquanto eu estava ouvindo aqui o comentário do presbítero Jonathan Zeder, eu lembrei que dentro da mordomia da igreja, na evangelização, existe também a obra social. A igreja, estando neste mundo físico, aqui na terra, ela também exerce esta atividade em relação ao bairro onde ela está, em relação à comunidade na qual ela faz parte. Claro, entendendo que um é o papel do Estado o outro é o papel da igreja. E que a igreja vem aí auxiliar o Estado, né, arrefecendo o sofrimento dos necessitados, dos mais pobres, dos dependentes químicos, né? E a igreja exerce essa atividade com brilhantismo. Sem sombra de dúvida, evangelista Marcelo, a partir do momento que a igreja ela evangeliza, ela já está exercendo uma obra social. Sim. Porque existe uma confusão na cabeça de alguns entre obra social e assistencialismo. Assistencialismo é uma coisa. A obra social é atender a pessoa, a sociedade, de alguma forma. Isso. Por exemplo, o trabalho de evangelismo de entrar em presídios, em hospitais, em comunidades que nem o Estado entra, para levar uma palavra que transforma, isso é um serviço social. Agora, é óbvio que dentro das possibilidades da igreja, naquilo que a igreja pode e compete a ela, ela pode exercer esse trabalho social atendendo às necessidades. Primeiro, dos domésticos da fé. A Bíblia nos diz isso, não é? Nós temos vários exemplos de que pobres e necessitados foram ajudados. E no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 2, a partir do verso 43 em diante, até o verso 46, capítulo 4, verso 34 a 37, e outros textos mais, nós vamos ver que a própria igreja se reuniu para atender às necessidades dos irmãos. Não é? Quando nós olhamos, por exemplo, para alguns textos como Coríntios, capítulo 1 Coríntios 16, verso de número 1 a 4, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8 a 9, Romanos 15, 25 a 27 e outros textos, nós vamos ver que a Bíblia nos mostra, através de Paulo, de que muitas igrejas se reuniram para fazer coletas e mandar para os necessitados. Sim. Então, isso é também uma obra social. Sim. A igreja não tem responsabilidade, por exemplo, de sanar a fome do faminto, mas ela pode assisti-lo quando necessário e quando possível, naquilo que for dentro do limite daquela denominação, não é? Isso. É claro que a obrigação de dar trabalho,
de dar Moradia. possibilidade de moradia. Isso. E através do Saúde, né? trabalho, a possibilidade de sanar a fome, isso cabe ao Estado, não é à igreja. Inclusive o Estado, permita-me interrompê-lo, Pois não, ele irmão. recebe dinheiro para isso. Sim, né? sim. Exatamente. O Estado é servo do povo. O Perfeito. servidor público foi colocado lá para servir o público. E ele recebe, né, para fazer esse serviço. Então não se pode confundir, né, Estado com igreja. Uma coisa é a atividade do Estado, outra coisa é a atividade da igreja. A igreja entra como que auxiliando Perfeito. neste serviço que prioritariamente é do Estado. E por que não dizer que isso é uma mordomia da igreja, evangelista Marcelo? A gente vai ver, por exemplo, os pobres da igreja de Jerusalém sendo atendidos por outras igrejas. Paulo fala sobre isso, por exemplo, em Romanos capítulo 15, versículo 25 e 26, 1 Coríntios 16, de 1 ao 4. Os irmãos se reuniam, os irmãos da Galácia, por exemplo, para atender a necessidade de outras igrejas que estavam em outras cidades, localidades, por exemplo. Paulo recebeu assistência da igreja que estava, dos filipenses, né, em Filipe, e aí por diante. Então, é óbvio que o evangelismo já é um trabalho social. Outro trabalho social que a igreja faz, por exemplo, nós podemos citar aqui a nossa igreja como referência, graças a Deus, Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, sobre a liderança do pastor Ailton. O projeto Samuel, por exemplo, Perfeito. é dado ali educação, é dado ali alimentação, capacitação, treinamento profissional, cursos de músicas, e por que não dizer que isso é, sim, uma obra de mordomia exercida pela igreja? Sim, 4.000 crianças são assistidas, né, habitam em locais de extrema necessidade, e a igreja está ali presente, né, minorando, né, o sofrimento, diminuindo, né, o sofrimento que há naquelas localidades onde as crianças muitas vezes não têm sequer o pai ou a mãe presentes, Isso, né? exato. Porque às vezes são envolvidos com o mundo do crime, o pai está preso, a mãe está presa, e aquela criança fica à mercê, eu vou usar essa expressão, à mercê da bondade alheia. É verdade. Mas aí a igreja chega não só na transformação pela pregação do Evangelho, como também trazendo estas crianças, né, para dar-lhe reforço escolar, né, isso, computação, né, e preparar esta criança para que seja um cidadão de bem e não venha dar trabalho à sociedade. Então, ainda dentro dessa linha aí, que é muito bom a gente destacar para o professor que nos assiste, presbítero Jonatas Éder, prioritariamente a igreja atende a alma do homem, sem esquecer também o seu corpo. É atender todo homem e o homem todo. E essa prerrogativa de atender o homem em suas complexidades, ela é uma tarefa que Jesus também ensinou para a gente, não é? A realidade de que a gente deve atender o próximo, não é? Aquela passagem maravilhosa que a gente costuma chamar de bom samaritano mostra essa realidade, não é? De atender aquele que está no caminho, que está sofrendo, mas é como o senhor disse, esse é um trabalho periférico que a igreja atende, não é? O trabalho primordial da igreja é anunciar Cristo e o seu retorno, não é? Lembrando, a gente deve fazer isso, o presbítero Sandro falou algo bem interessante, cuidando de casa, não é isso? Cuidando dos de casa e, quando necessário, também cuidar daquele que é o nosso próximo, não é? Devemos fazer isso porque Jesus se fez nosso próximo para nos atender também. E a igreja, ela quando chega num bairro, numa comunidade, só a presença da igreja, Glória a Deus. não é isso? Verdade. Serve como uma unidade pacificadora. Glória a Deus. Quantos bairros que eram extremamente violentos, Verdade. e com a presença de uma congregação local ali e a evangelização, pessoas que viviam envolvidas com violência, com crime organizado, com o tráfico de drogas, foram expostas à pregação do Evangelho. E hoje são cidadãos de bem, são casados. Aquele bairro é um bairro que diminuiu e muito a violência. Então, esse trabalho, essa mordomia da igreja em relação ao mundo, no que diz respeito à evangelização e à obra social, é tangível, não há como negar. A igreja tem feito com muito brilho esse trabalho para a glória de Deus. E cada membro deve ter essa consciência, presbítero Alessandro, de estar envolvido nesse trabalho. Não se justifica que nenhum membro esteja no corpo estéril, sem dar frutos. Todos nós fomos chamados para exercer alguma atividade na igreja local. Com toda certeza. Já foi falado aqui no primeiro momento desse programa, o presbítero irmão Jonatas Éder falou, texto magno de Paulo, onde ele usa o exemplo, a metáfora do corpo. Não é? Alguém pode se sentir inferior porque é o pé, ou porque é a mão, mas nem por isso o pé ou a mão deixa de ser útil.
O corpo só anda porque tem pé. Glória a Deus. O corpo só se alimenta porque tem a mão para pegar o alimento e colocar na boca. Glória Então, somos importantes e como mordomos, que é o tema dessa lição, o tema desse trimestre, devemos prestar um bom serviço, porque haverá o momento em que prestaremos conta do Senhor daquilo que fizemos, não é? Há o tribunal de Cristo, não para condenação ou salvação, mas para galardão, e nesse momento a mordomia fará toda a diferença, porque certamente o Senhor lembrará de tudo que fizermos aqui como igreja. E essa igreja local é importante, presbítero Jonathan Zeda, e o professor que nos assiste deve destacar isso, porque hoje já existe o movimento dos sem igreja. Eu faço parte da igreja invisível, necessariamente eu não preciso fazer parte de um templo ou de uma denominação, mas não é o que a Bíblia nos ensina. Sim. Já vimos aqui as igrejas locais de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, e Jesus se reportou a elas como a sua igreja que estava naquela localidade. Isso. E quanto à liderança, foi estabelecida por Deus. Os dons de liderança, Efésios 4:11, foram dados por Deus a uns na igreja, para que pudesse estar à frente do povo, liderando nos trilhos da palavra. E compete ao professor que está em casa sempre lembrar ao aluno que isso foi estabelecido por Deus. Tanto a questão da hierarquia, como as questões da liturgia e da liderança, tudo isso foi feito por Deus, não é? E para o próprio bem e andamento do próprio corpo, para que o corpo possa progredir. Uma questão sobre os desigrejados é que eu fico pensando, evangelista Marcelo, como é que ele vai fazer a questão da comunhão, se é ele sozinho, não é? Então, isso não é bíblico e também não é bom. Deus não nos fez para isso, não é? E, professor, motive seu aluno, como disse o evangelista Marcelo, a estar evangelizando, a estar pregando a palavra do Senhor, anunciando. Esse programa tem um alcance muito grande, não é o estado inteiro e às vezes fora. Então, abençoe seu aluno na escola dominical, faça-o entender que essa mordomia, como disse o presbítero Alessandro Barreto, será cobrada. Então, se você tem condições, faça a obra do Senhor enquanto tem tempo, né? Estamos aqui para isso, fazer a obra do Senhor. Amém. Portanto, querido irmão, aprendemos nesta lição que a mordomia na igreja local abrange muitas ordenanças e tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. Portanto, sejamos um mordomo fiel na igreja em que congregamos. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, depois de termos nos debruçado diante de um assunto tão maravilhoso como este, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, pedindo a sua bênção, para que possamos ter uma aula muito produtiva, muito edificante para a nossa vida espiritual. Presbítero Alessandro, vamos orar? Pois não, evangelista Marcelo, então oremos. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos, Senhor, te adorar neste momento por tua palavra que veio, Senhor, nos edificar, que veio nos despertar a sermos mordomos na tua igreja, fiéis e constantes em tua obra. Que o teu Espírito Santo continue nos ajudando a que possamos desempenhar, Senhor, essa tríplice missão da igreja, que é te adorar, evangelizar, mas também ter comunhão com os outros, que possamos desenvolver essa dupla ordenança do batismo e também da ceia, e que possamos, acima de tudo, Senhor, não esquecer da tarefa da igreja de levar o pão do céu e, quando possível, o pão da terra aos necessitados. Continua com as tuas boas mãos sobre nós, abençoando a Rede Brasil. Veja, Senhor, o teu servo, pastor Ailton José Alves, pastor presidente, pastor Ailton Júnior, suas famílias, toda a diretoria da igreja, bem como a superintendência das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco. Que as tuas boas mãos continuem sobre nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Hoje estudamos a 5ª lição com o tema A Mordomia da Igreja Local. Na próxima semana, veremos a 6ª lição do trimestre com o título A Mordomia da Adoração. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado, às 22 horas, e ao domingo às 7h30 da manhã. E também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o incomparável amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.